Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo de ligações químicas. Esse é um capítulo de extrema importância para o bom entendimento dessa ciência. A primeira parte é responder essa pergunta, que foi feita pelos cientistas no início do século passado. Por que os átomos se ligam? Porque os átomos não são encontrados na natureza de forma isolada. Eles sempre são encontrados na forma combinada, com átomos da mesma espécie ou com átomos de espécies diferentes. Mas qual que é a resposta para isso? Os átomos se ligam para adquirir estabilidade. Relacionando lá com a termoquímica, sempre que átomos se unem, esse processo de formar a ligação química é um processo, veja a setinha aqui, exotérmico, que libera energia. Então, os átomos isolados têm um conteúdo energético, uma energia potencial, maior do que os átomos combinados. Então, os átomos se ligam para diminuir o conteúdo de energia, aumentando assim a estabilidade. Existe uma tendência natural do universo, né, dos eventos caminharem no sentido de menor energia. Então, se os átomos são encontrados combinados ao invés de isolados, é porque combinados eles têm um conteúdo energético menor. Então, os átomos se ligam para adquirir estabilidade, para diminuir o seu conteúdo energético. Só que todo esse raciocínio, né, ele não serve para um grupo da tabela periódica. Que grupo é esse? O grupo 18, 8A, os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Eles são encontrados na natureza de forma isolada. Se eles são encontrados isolados, ao invés de combinados, é porque eles já são estáveis. E foi observando os gases nobres que surgiu a primeira teoria para tentar explicar as regras de combinação entre os átomos. Quem criou essa teoria foi Gilbert Newton Lewis. É a chamada teoria do octeto. Os átomos se ligam para adquirir estabilidade. E observando os gases nobres, Lewis chegou à conclusão de que o que garante estabilidade para o átomo é ter uma camada de valência, última camada, com a configuração eletrônica igual à de um gás nobre. Os gases nobres, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na sua única camada, todos os demais têm 8 elétrons na sua camada de valência. Então, Lewis chegou à conclusão que o que garante estabilidade para o átomo é ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, os átomos se ligam procurando imitar os gases nobres, procurando ficar com configuração eletrônica igual à dos gases nobres. Tudo bem? Essa é uma das teorias mais conhecidas da química. Eu acho importante comentar um pouquinho aqui sobre Lewis. Lewis foi um dos maiores químicos do século XX. No entanto, né, ele nunca recebeu um prêmio Nobel. Ele foi o cientista que mais vezes foi indicado para receber o prêmio Nobel. Veja bem, 35 indicações. Mas ele nunca ganhou o prêmio Nobel. Por motivos políticos, né, por motivos de relacionamento, por motivos de inveja. Essa é uma das maiores injustiças do prêmio Nobel. Ele morreu no seu laboratório trabalhando com HCN, ácido cianídrico, que é uma substância extremamente tóxica. E como não foi feita a autópsia do seu corpo, até hoje existe a dúvida se ele teve uma morte natural, devido a algum acidente durante a experiência, ou se foi suicídio. O estado de Massachusetts tem um dia especialmente dedicado a Lewis, 23 de outubro. Então, o que diz a teoria do octeto? Os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons, que são os tipos de ligação química que nós vamos discutir: ligação iônica, covalente e metálica, até que tenha 8 elétrons, o octeto, no último nível de energia, ou 2 elétrons, que é o dubleto, quando tiverem somente o primeiro nível de energia.
Então, os átomos se ligam procurando imitar os gases nobres. Se o átomo tem só um nível, ele vai procurar imitar o hélio, 2 elétrons. Dois ou mais níveis, 8 elétrons. Muito importante esse destaque aqui em vermelho. A teoria do octeto ela foi um grande avanço em química, mas essa teoria, né, ela já tem mais de 100 anos. Então, de lá para cá, a química evoluiu muito. Então, hoje já se sabe que a questão da estabilidade química não é tão simples assim como o Lewis pensava. Então, existem muitas, mas muitas exceções mesmo da regra do octeto. Quando eu falo muitas, não estou falando de mais duas, três, quatro, cinco, não. Centenas, né, de exceções à regra do octeto. Então, a questão da estabilidade é algo mais complexo. Agora, no ensino médio, o aluno está começando a discutir esse assunto, né? É muito prático o uso da teoria do octeto para mostrar para o aluno os conceitos básicos de ligações químicas. Então, no ensino médio, nós vamos trabalhar com base no octeto e depois nós vamos discutir algumas exceções à regra do octeto. Primeiro tipo de ligação, a ligação iônica ou eletrovalente. Qual é a característica da ligação iônica? Na ligação iônica, um átomo perde elétrons e um outro átomo ganha elétrons. Então, a característica da ligação iônica é a transferência de elétrons. E o que vai manter os átomos unidos, que está sendo mostrado aí nesse GIF? Quem perde elétrons fica positivo, íon positivo. Quem ganha elétrons fica negativo, íon negativo. Cátion, ânion. Cargas de sinais contrários se atraem. Então, a força da ligação iônica, que mantém os átomos unidos, é a atração eletrostática entre os íons. Aqui nessa animação está sendo mostrada a formação da ligação iônica entre o sódio e o cloro. O sódio perde um elétron, enquanto o cloro ganha um elétron, formando um cátion e um ânion, que ficam unidos pela atração eletrostática. Vamos analisar com mais detalhes a formação do cloreto de sódio. Aqui está a distribuição eletrônica do sódio. Grupo 1, família 1A, um elétron na camada de valência. E aqui é do cloro, grupo 17, 7A, 7 elétrons na camada de valência. No estado fundamental, nenhum deles obedece à regra do octeto. Como que o sódio pode alcançar o octeto de uma forma mais fácil? Perdendo esse elétron da sua camada de valência em vermelho. Porque se ele perde esse elétron, essa camada aqui, a segunda camada, passa a ser a última com 8 elétrons. Já o cloro é mais fácil ganhar um elétron. Se ele ganha um elétron na sua terceira camada em azul, ele já tem 7, com 1 passa para 8. Então, quando o sódio é colocado em contato com o cloro, um elétron do sódio é transferido para o cloro. Isso pode ser apresentado pelos símbolos de Lewis, que estão sendo mostrados aqui embaixo. Na simbologia de Lewis, você representa o símbolo do elemento e ao redor do símbolo do elemento o número de elétrons que ele tem na camada de valência, usando uma bolinha, um x. Então, esse elétron do sódio passa para o cloro, formando o ânion, cloreto, e o cátion, Na+. Na animação aqui, está sendo mostrada essa doação de elétrons. E um detalhe importante, note na animação que quando o sódio perde o seu elétron, o seu raio atômico diminui. Enquanto o cloro, quando ele ganha o elétron, o seu raio atômico aumenta. Sempre o cátion tem um raio menor que o átomo neutro. E sempre o ânion tem um raio atômico maior do que o do átomo neutro. Certo? Ó, agora, nessa parte da animação, o sódio perde o elétron, o raio diminui. O cloro ganha o elétron, o raio aumenta. Outro exemplo, cloreto de cálcio. Cálcio, grupo 2, família 2A. 2 elétrons na camada de valência, em vermelho. Flúor, grupo 17, 7A. 7 elétrons na camada de valência. Nenhum deles obedece ao octeto. O cálcio, para obedecer ao octeto, deve perder 2 elétrons. E o flúor deve ganhar 1. Como o cálcio, cada átomo de cálcio precisa perder 2 e cada átomo de flúor precisa ganhar 1, eu tenho que combinar um cálcio, certo? Para cada 2 flúores. A proporção tem que ser de 1 cálcio para 2 flúores, como está sendo mostrado aqui no desenho e aqui no diagrama. Então, um elétron para esse flúor, um elétron para esse flúor. E aqui está a simbologia de Lewis. Ca2+, F2-, fluoreto.
Sempre o número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. A fórmula de um composto iônico, ela pode ser mostrada usando a fórmula de Lewis. Quando se usa o termo Lewis, significa que você vai mostrar os pontinhos, os elétrons. Ela pode ser chamada de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, que é quando você mostra os elétrons, usando pontinhos ou X. Ou mostrando somente os íons, que é a fórmula iônica, mas a fórmula mais usada para representar um composto iônico é a fórmula mínima, ou empírica, onde nós não representamos os elétrons e nem as cargas. Mais tarde, daqui a pouquinho, nessa mesma aula, eu vou explicar as regras para escrever a fórmula mínima. Então, um composto iônico, né, um detalhe importante, tem que lembrar, a sua fórmula sempre corresponde a uma fórmula mínima ou empírica. Fórmula mínima é aquela que mostra a menor proporção entre os átomos. E na tabela periódica, quem apresenta a tendência, né, de formar compostos iônicos? Os compostos iônicos, geralmente, porque tem algumas exceções, né, mas os compostos iônicos são formados pela combinação de metais com ametais, onde os metais perdem elétrons. Por que os metais perdem elétrons? Porque os metais, na tabela periódica, eles têm raios maiores e baixo potencial de ionização. Isso facilita perder elétrons. Enquanto que os ametais ganham elétrons. Por quê? Porque eles têm alta eletroafinidade, alto potencial de ionização, pequeno raio. E o processo de formação de composto iônico, ele é muito esotérico, como está sendo mostrado aqui nesses vídeos. Esses vídeos estão mostrando a reação do sódio, que é um sólido metálico, com o cloro, que é um gás amarelo esverdeado. Então, essa reação de um sólido prateado, que é o sódio, com o cloro, que é um gás amarelo esverdeado, dá origem ao sal de cozinha, que é um sólido branco, como é mostrado no final, nesse GIF da parte de baixo aqui, ó. Ele vai mostrar agora, tá vendo? Esse sólido branco é o cloreto de sódio, que é formado pela união de cátions Na+, e ânions Cl-. Vamos olhar melhor essa estrutura? Vamos dar um zoom aqui nessa estrutura. Os compostos iônicos, eles não têm moléculas. Os compostos iônicos, eles são formados por chamados retículos cristalinos. São aglomerados de cátions e de ânions. E um detalhe importante aqui, veja que cada cátion nunca está do lado de outro cátion. Um ânion nunca está do lado de um outro ânion. Sempre o ânion está cercado por cátions e o cátion está cercado por ânion. Esse arranjo procura maximizar as forças de atração e minimizar as forças de repulsão. Esse arranjo ordenado de cátions e ânions é o que nós chamamos de retículo cristalino. Vamos dar um zoom aqui nessa estrutura. Esse é o arranjo, o retículo cristalino do cloreto de sódio. Veja que é um arranjo ordenado, por isso o termo cristalino, na qual cada cloreto está cercado por sódios, Na+, e cada Na+, está cercado por cloretos. Essa unidade se repete ao longo do cristal. Aqui na animação ele está mostrando, né, a formação de um retículo cristalino de cloreto de sódio. E agora ele vai retirar a chamada unidade de repetição. O arranjo que se repete ao longo de todo o cristal. Aqui na figura ao lado, aonde eu estou apontando aqui, esse aqui é um cristalzinho de cloreto de sódio. No sal grosso de cozinha, se você olhar com atenção, você consegue ver uns cubinhos como esse. Essa é a visão, então, macroscópica. E a microscópica é essa aqui. Você tem, na verdade, esse cubinho que a gente consegue enxergar. Microscopicamente, ele é formado por milhares e milhares e milhares de cátions e ânions ordenados nesse arranjo cristalino, que recebe o nome, no caso, de cloreto de sódio,
de CFC. É um arranjo cúbico de face centrada. Agora as formas. Como montar as formas dos compostos iônicos? Toda ligação iônica é formada por um sistema eletricamente neutro. O que significa isso? O número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Então você vai sempre usar essa regrinha aí do entrecruzar. Descobrir quem é o cátion, descobrir quem é o ânion, coloca o cátion à esquerda, o ânion à direita, e aí você vai inverter, fazendo as cargas se transformarem em índices de atomicidade. Esses são os principais íons do grupo 1, 2, 13, 15, 16, 17. Antiga 1A, 2A, 3A, 5A, 6A e 7A. Então a família 1A, NOx, mais 1, perde um elétron. 2A, 2 elétrons. 3A, 3 elétrons. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3, a tendência é perder elétrons. Já do grupo 15 em diante, 5A, 6A, 7A, a tendência é ganhar elétrons. O elemento do grupo 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Então é mais fácil perder esse elétron do que ganhar 7. O mesmo raciocínio vale para 2 e para 3A. Já a partir aqui da 5A, a coisa muda. Né? Esses elementos, quem é da 5A, tem 5 elétrons na camada de valência. Para chegar em 8, é mais fácil ganhar 3. Então, da 5A em diante, é mais fácil atingir o octeto ganhando elétrons. Generalizando, você vai ter que gravar essa tabelinha. NOx dos grupos, famílias, em compostos iônicos. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 13, 1A, 2A, 3A, mais 1, mais 2, mais 3. Grupo 15, 16, 17, 5A, 6A, 7A, menos 3, menos 2, menos 1. O hidrogênio, quando participa de compostos iônicos, ele ganha um elétron. E já a família 4A, que está ali no meio do caminho, ela tem 4 elétrons na camada de valência. Tem compostos onde ela ganha 4 elétrons ou perde 4 elétrons, e já começam aqui exceções à regra do octeto. Né? O estanho e o chumbo da família 4A também formam compostos iônicos, desobedecendo a regra do octeto, onde o estanho e o chumbo, né, têm cátions mais 2. Vamos aos exemplos. Alumínio combinado com oxigênio. Alumínio é da família 3A mais 3. Oxigênio é da família 6A menos 2. Mais 3 menos 2. Usa a regra do entrecruzar. Cálcio 2A mais 2. Cloro 7A menos 1. Usa a regra do entrecruzar. CaCl2. Potássio 1A mais 1. Nitrogênio 5A menos 3. Usa a regra do entrecruzar. K3N. Lembrando que nessa regra do entrecruzar, sempre que possível simplificar as cargas, isso deve ser feito, como eu fiz aqui, ó. Ca2+, Ca, oxigênio menos 2. A fórmula não fica Ca2O2, é CaO. A mesma coisa aqui no fosfato de alumínio. Tem que simplificar o mais 3 com menos 3. Porque a fórmula de um composto iônico é sempre a mínima ou empírica. Ela sempre deve mostrar a menor proporção entre os átomos. E essa regra também vale para íons poliatômicos, quer dizer, cátions com mais de um átomo, ânions com mais de um átomo, como o exemplo aqui do sulfato de sódio, fosfato de cálcio, fosfato de amônio. É só colocar o cátion do lado esquerdo, o ânion do lado direito e usar a regrinha do entrecruzar. Lembrando que quando você tem íons poliatômicos, é necessário, às vezes, o uso do parêntese. Agora, as propriedades dos compostos iônicos. Todo composto iônico é sólido na CNTP, certo? Todo composto iônico é sólido na CNTP. E eles são sólidos duros, só que quebradiços. Por quê? Como está sendo mostrado aí na animação e na imagem. O retículo cristalino tem o cátion cercado por ânions e o ânion cercado por cátions. Isso maximiza as forças de atração e minimiza as forças de repulsão. Quando uma força é aplicada,
os átomos se movimentam. E nessa movimentação, cátions são colocados ao lado de cátions, ânions são colocados ao lado de ânions, gerando uma grande força de repulsão que quebra o composto. Aonde ocorre essa quebra, nós chamamos isso de plano de clivagem. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Característica dos compostos iônicos. Eles têm um ponto de fusão e ponto de ebulição muito elevados. O sal de cozinha, como exemplo, seu ponto de fusão é 800 graus Celsius e o seu ponto de ebulição 1413. Esse alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, indica que a atração eletrostática entre os íons no retículo cristalino é muito forte. E essa atração ocorre em todas as direções. A ligação iônica, nós dizemos que é uma ligação não direcionada. Você tem forças de atração elétrica e de repulsão elétrica em todas as direções. Então, muito importante esse detalhe do ponto de fusão, do ponto de ebulição, muito abordado. Todo composto iônico tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Condutividade elétrica. Quando puros no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica, porque os íons estão fixos e não podem se movimentar no retículo. Quando líquidos ou gasosos, não existe mais o retículo cristalino, os íons estão livres, eles podem se movimentar, e por isso ocorre a condução da corrente elétrica. Então, muito cuidado com a questão da condução elétrica dos compostos iônicos. Depende do que? Do estado físico. Estado sólido, isolante. Estado líquido e gasoso, condutores. Em relação ao calor, eles são maus condutores de calor. Agora, em soluções, quando solúveis, porque nem todo composto iônico é solúvel. Quando o composto iônico é solúvel, ocorre o fenômeno de dissociação que separa o cátion do ânion. E esse cátion e esse ânion ficam solvatados por moléculas do solvente, como estão sendo mostrados aí nessas imagens. Solvatação é esse processo no qual o solvente circunda o cátion, circunda o ânion, impedindo que eles se unam novamente. Um detalhe muito importante da solvatação, observe nas imagens. Veja que o arranjo da água ao redor do cátion não é igual ao arranjo da água ao redor do ânion. O cátion fica cercado pelos oxigênios da água, porque os oxigênios estão parcialmente negativos, enquanto que o ânion fica cercado pelos hidrogênios, porque o hidrogênio da água está parcialmente positivo. Lembre-se que cargas de sinais contrários se atraem. Então, o composto iônico, quando solúvel, ele produz uma solução que conduz corrente elétrica, porque ele tem íons livres. Uma observação importante. Algumas observações agora. Primeiro, exceções à regra do octeto. Os compostos de transição, né, que são as antigas famílias B, eles conseguem facilmente desobedecer à regra do octeto. No composto que eu peguei como exemplo, fluoreto de ferro 3. Está aí a distribuição do ferro 3. Olha a sua camada de valência, que está sendo destacada em azul. Tem 13 elétrons na sua camada de valência. Então, não obedece ao octeto. E na tabela aí estão sendo mostrados outros cátions que desobedecem ao octeto. O zinco 2+, que tem 18 elétrons. O titânio 2+, que tem 10 elétrons. O níquel 2+, que tem 16 elétrons. Então, isso é comum nos compostos iônicos. Cátions que não obedecem à regra do octeto. Os compostos iônicos formados pelo hidrogênio são chamados de hidretos. O hidrogênio em compostos iônicos ele ganha um elétron para ficar semelhante ao hélio. Então ele fica com NOx-1. Os principais hidretos são os hidretos da família 1A e da família 2A. E aqui estão alguns compostos iônicos que aparecem com frequência nos exercícios. Sal de cozinha, que é o mais importante composto iônico do cotidiano. CaO, que é o óxido de cálcio, também chamado de cal virgem ou cal viva, que é usado para fazer pintura, a caiação e também para fazer argamassa, cimento. O Al2O3, óxido de alumínio, que é extraído do minério bauxita. E o Al2O3 é muito importante na produção
de alumínio. A partir da bauxita se extrai o óxido de alumínio e por eletrólise ígnea é produzido o alumínio. E o óxido de ferro 3 é extraído do minério chamado hematita, ele é importante na obtenção de ferro. A partir da hematita se extrai o óxido de ferro 3, que por pirometalurgia é transformado em ferro. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Como comparar o ponto de fusão e ponto de ebulição de compostos iônicos? O primeiro fator que você tem que levar em consideração é a carga, certo? Então, vamos colocar aí a carga desses íons. Então, desses três compostos, note, qual tem o maior ponto de fusão? O óxido de cálcio. Por quê? Por causa das cargas. Ca2+, O-2, certo? Você tem que lembrar aqui lá da física, atração eletrostática, FKQ1Q2 dividido por D ao quadrado. Então, a atração eletrostática é diretamente proporcional às cargas, ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando aumenta a carga do cátion, a carga do ânion, aumenta a força de atração entre eles, e isso faz aumentar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Agora, e no caso de cargas iguais? Está vendo aqui o cloreto de césio e o cloreto de sódio, as cargas são iguais. Quando as cargas são iguais, aí você vai olhar a distância. Quando aumenta o raio, aumenta a distância entre as cargas, aumentando a distância, diminui a força de atração, diminui o ponto de fusão. Ah, e como é que eu vou saber quem tem o raio maior, raio menor? Tabela periódica, tem que lembrar que o raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, nesse meu exemplo, o césio tem um raio bem maior que o do sódio. Por isso que o ponto de fusão do cloreto de césio é menor do que do cloreto de sódio. Então, primeiro, quando você vai comparar ponto de fusão, vamos generalizar. Comparação de ponto de fusão de compostos iônicos, ponto de fusão e ponto de ebulição. Primeira coisa que você olha as cargas. E depois das cargas, você dá empate. Você olha o raio. Certo? Aumenta as cargas, aumenta o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Aumenta o raio, diminui o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E a última parte, para a gente encerrar, o caráter iônico. O caráter iônico, todos esses compostos aí, fluoreto de césio, fluoreto de sódio, fluoreto de cálcio, fluoreto de ferro 3, eles são iônicos. Os quatro compostos são iônicos. Mas eu posso avaliar qual é mais iônico, qual é menos iônico. Como é que você faz isso? Com base na diferença de eletronegatividade. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, maior é o caráter iônico. Então, nesses compostos, aonde eu vou ter a maior diferença de eletronegatividade? É na combinação césio com flúor. Porque o césio tem eletronegatividade 0,7, enquanto que a do flúor é 4. Então, isso vai me dar uma diferença de eletronegatividade de 3,3. Já no fluoreto de ferro 3, é onde eu vou ter a menor diferença de eletronegatividade, 4 menos 1,83, certo? Então, isso vai dar 2,17. Então, é onde nós temos aqui a menor diferença de eletronegatividade. Então, quando aumenta a diferença de eletronegatividade, aumenta o caráter iônico do composto, facilita a transferência de elétrons. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me procurem nas redes sociais. Abraço.